De acordo com o dicionário, felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Mas felicidade é um fim ou estado passageiro? É possível ser feliz ao lidarmos com perdas, decepções, dores e circunstâncias que machucam a alma e nos tiram aquilo que muitas vezes definimos como felicidade. Para o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. A verdade é que somente seguindo o caminho da humildade e da obediência de Deus é que poderemos experimentar uma vida satisfeita, apesar das circunstâncias. Juntos com Jesus, poderemos completar de fato a resposta pessoal e intransferível. Para você, felicidade é. Esta também é a nova série da IP Morumbi. Bênção a gente poder celebrar o nome do Senhor Jesus todo domingo. Você pode dar um glória a Deus que você está num país em que temos essa liberdade de louvar a Deus. Amém? Glória a Deus. É o país que Deus nos deu para alcançarmos, o país que Deus nos deu. Eu fico imaginando aqui o que faz esse pessoal, Felipe, a Cris, saírem daqui. Essa moça está grávida. E morar num país tão fechado para a mensagem do Evangelho, se não for os elementos que nós vamos comemorar daqui a pouco, celebrar daqui a pouco. O pão, o vinho, as ervas amargas, o cordeiro sacrificado, e faz com que o homem hoje tenha a liberdade para poder servir. Por isso que eu dou glória a Deus pela nossa igreja. Temos cerca de 30% do orçamento da igreja investido na obra missionária. E quando eu falo obra missionária, eu estou incluindo a MIS, porque missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. E esse fato, irmãos, faz com que a gente atue não só aqui dentro, como lá fora. A gente começa a ver esse mundo do jeito que Jesus vê, sentir do jeito que Jesus sente. Quando ele vê o sofrimento das pessoas nesse mundo, a Páscoa é capaz de chegar até eles e tocar o coração dessa gente e transformá-los para serem parecidos com o Mestre. Isso é o poder do Evangelho. Isso é o que o Evangelho se propõe a fazer. E é por isso que eu gosto de uma igreja como a nossa. Nossa igreja é uma igreja missional, ela não é missionária, ela é missional. O que quer dizer isso? A missão de Deus está sendo produzida, está sendo levada adiante através do corpo de Cristo. Esse corpo que entende que não está aqui simplesmente por acaso. Nós fomos transformados para transformar, somos transformados para dar testemunho. Por isso que quando o Senhor diz, vá para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo e semeis testemunhas. A grande característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não é ela ficar fazendo qualquer outra coisa, senão mostrar a transformação que esses elementos são capazes de produzir no interior da gente, quando a gente internaliza a mensagem do Evangelho, quando a gente começa a praticamente degustar, mastigar, engolir todos os elementos que nós estamos vendo na ceia, entender quem é Jesus na história do homem, entender quem é Jesus na Páscoa, tão celebrada pelos judeus. Jesus não é diferente. E eu queria chamar a atenção de você essa manhã para Marcos capítulo 14. Abra sua Bíblia aí, nós vamos pensar um pouquinho o que estava na cabeça de Jesus. Jesus está indo para a cruz. Jesus sabe qual é o seu papel aqui na terra. Ele veio preparado para morrer por mim e por você. Amém?
Você pode dar um glória a Deus que no meio de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, o Senhor te escolheu. O Senhor viu você e te amou. E disse, você é meu. Eu vou te preparar para algo que você não entende. Mas no caminho eu vou te ensinar. No caminho do discipulado. No caminho de andar com o Senhor, mão dadas com Ele. Ele vai te mostrar coisas que só está no coração dele. Por isso que esses elementos são importantes. Isso aqui não é um evento. Isso aqui, irmãos, não é um evento no meio do programa da igreja. Isso aqui é a celebração daquilo que é tão importante para mim e para você, que é a nossa fé no Senhor Jesus. Aqui estão incorporados nesses elementos, nesse culto de adoração a Deus que nós fazemos e celebramos todo domingo, primeiro domingo de cada mês. Nós estamos celebrando aqui aquilo que faz parte da nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A Páscoa é Jesus, e Jesus está em vós, e vós nele, a esperança para cada um de nós aqui essa manhã. Amém? Amém? Por isso, vamos ler o texto, Marcos capítulo 14, verso 12 ao verso 15. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-a ali. Agora vamos ao verso 22, desse mesmo capítulo 14 de Marcos. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoou, e partiu e deu-lhe e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia, em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmão, Jesus, ele é onisciente. Aqui a Páscoa, Jesus está celebrando um evento que foi o maior evento na história da libertação e da salvação de Israel. Você se lembra perfeitamente, Êxodo capítulo 12, ele vai narrar essa história do êxodo do povo de Deus de dentro do Egito. Aqui eles estão celebrando exatamente isso. Há um documento, um manual de celebração da Páscoa que os judeus usam muito. É o Haganá. Esse documento, ele narra assim, coisas lindas demais. Cada vez que um elemento é tomado e celebrado na Páscoa, há uma exultação, há um louvor, há uma ação de graças profunda por parte dos judeus, por causa daquele evento que trouxe a salvação do seu povo. Você se lembra que o povo judeu, quando estava dentro do Egito, sofreu muito. Havia uma discriminação racial. Tudo aquilo que o Felipe estava narrando aqui, acontecia com o povo judeu lá naquele lado do mundo. Havia uma discriminação racial muito grande, trabalho escravo, infanticídio. Todas as injustiças que você pode imaginar, pessoas trabalhando horas e horas, não eram as horas necessárias para você ganhar o pão, eles eram escravos, não tinha direito a apelar a nenhum sindicato, eles não tinham direitos a simplesmente comer o que queriam. Esse povo estava cansado e esse povo começa a orar a Deus, a clamar a Deus. Deus, Deus, nos ouve. Eu não sei o que acontece contigo em momentos assim, de dificuldades.
Mas Deus é um Deus que ouve. Se você toma o capítulo 12 de Êxodo, você vai ver lá escrito que Deus ouviu, Deus desceu e Deus agiu. Existem alguns elementos essa Páscoa que a gente precisa entender esse contexto, senão a gente não entende o poder desses elementos que estão aqui. E é interessante que na narrativa histórica diz que o povo clamava, e Deus vem, e quando Deus desce, ninguém fica em paz, nem o próprio povo dele. Todo mundo paga um preço. E é interessante que Moisés paga um preço. Moisés estava escondidinho, você sabe o que aconteceu, ele tinha ferido um dos soldados, matou um dos soldados, fugiu para o deserto, e lá no deserto ele tem um encontro com o Senhor Deus numa sarça. E o Senhor envia esse homem agora para confrontar a injustiça contra o seu povo dentro do Egito. Era um homem. Há um ditado que diz: o mundo há de ver o poder que há no homem santo nas mãos de um Deus santo. Você crê nisso? E é interessante que Deus usa Moisés. Faz Moisés sair com todas aquelas desculpas que ele deu. E Deus no final fica irado contra as desculpas que a gente dá para servir a ele e manda esse homem até o faraó. 10 pragas são lançadas. A última praga do primogênito. E aí essa última praga tinha alguns elementos interessantes que nós estamos vendo aqui na ceia do Senhor. Aliás, essa história vai muito antes até mesmo do êxodo do Egito. Lá na eternidade, uma vez o Senhor, conversando com Jesus, disse: filho, eu vou te enviar como o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. O pecado de um povo que eu ainda não criei. É esse Deus que lá na eternidade passada, como diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, que esse Deus foi imolado, Jesus Cristo imolado, como Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Amém? Lá na eternidade. Loucura, né? Pensarmos em um Deus que na eternidade conversava com o Filho e o Espírito Santo e preparou para que eu e você estivéssemos aqui essa manhã. E esse processo vai entrar na história humana, como nós estamos vendo aqui, e um cordeirinho. Você se lembra quando Abraão estava sacrificando seu filho? E de repente, quando ele vê que não tem saída, porque tem horas que você fica dizendo: Senhor, usa aqui a minha vida, usa a minha vida. E Deus vai usar e vai te pedir algo que você gosta, algo que você ama, algo que você quer. E Deus vai falar: dá para mim. Dá o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama, aquela coisa que você mais ama. Se Deus não é 100% em você, não vale a pena. E lá, quando esse homem coloca o filho em cima daquela pedra e vai imolar o seu filho, do lado tinha um cordeirinho. Um cordeirinho, sem mancha, prontinho. Você vê? Sempre está lá a figura do cordeiro. Mas, na saída do povo do Egito, esse era o elemento fundamental. Mata um cordeirinho ao 10º dia do mês. E esse 10º dia do mês era muito importante. Você pega o cordeiro, deixa ele ali e começa uma relação. Olha o que Deus está pedindo. Fica com o cordeiro 4 dias em casa. E essa é a ideia de você pegar um amor muito grande por um bichinho de estimação. Há pessoas que têm bichinho de estimação na sua casa. E quando você perde, parece que perde uma parte de você, não é verdade? É interessante que o que Deus queria é que a pessoa que iria sacrificar naquele dia tivesse o sentimento de estar sacrificando algo seu. Você compra o cordeiro sem mancha. Você cria um cordeiro sem mancha. Aquele cordeirinho, depois de 4 dias de observação na sua casa, você vai entregar. E o sangue dele vai ser suficiente para que a tua casa seja poupada.
É interessante que o cordeiro, no Velho Testamento, quando o Senhor, naquela ação, naquele evento de saída do povo do Egito, ele pega e diz: passe o sangue desse cordeiro, sem mancha, nos umbrais das portas da sua casa. E o julgamento do Senhor, quando veio, passou por cima de todas aquelas casas que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro. Amém, irmãos? Esse foi o julgamento de Deus. E é engraçado que quando você lê, engraçado nada, é muito sério. Quando você lê 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, você vai ver que o Senhor Jesus foi imolado como Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando a ira do Senhor vier sobre esse mundo, sabe o que vai acontecer? Todos aqueles que foram marcados pelo sangue do Cordeiro será poupado. Você pode dar um glória a Deus? Você está nessa lista? Você está nessa lista? Então você tem o maior dever de essa manhã louvar a Deus com todo o teu coração, porque aqui esses elementos têm tudo a ver com o que o Senhor fez na tua vida. O sangue de Cristo, o corpo de Cristo, está vivo aqui no nosso meio. É o Senhor sendo representado por cada um de nós, que temos o DNA do sangue de Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? Isso aqui é fundamental para a gente entender, e é isso que Jesus está celebrando. Quando Jesus chama aqui os discípulos, ele quer passar uma lição muito importante sobre esses elementos. Ele está querendo relembrar a história. Você vai ver que ele vai usar o Haganá, ele vai citar as coisas lindas, mas ele insere alguns elementos importantes em cada fase, em cada passo da celebração da Páscoa. Ele quer mostrar, não só para os discípulos, mas para os futuros discípulos, como nós aqui, que ele é o Cordeiro Santo de Deus. Que ele é aquele que vai morrer na cruz, vai ressuscitar e vai dar ao mundo a saída para os seus problemas espirituais, para os seus problemas emocionais e, pode ter certeza, para os problemas até políticos dessa terra. Você crê nisso? É um homem cheio do Espírito Santo. Quando você chega num lugar, eu estava vendo a história da Índia. A Índia não vai, irmãos, aceitar simplesmente um cristianismo que não opere em todas as formas numa sociedade. Não dá. Porque uma pessoa na Índia, ela não nasce num sistema de classes, ela nasce num sistema de castas. E o sistema de casta, você nasce e praticamente a religião diz que é cultural, que você culturalmente é um hindu. E um hindu significa indiano. Então quer dizer, você nasce e morre hinduísta. Você pode ser um cristão hindu. Você pode ser um dalit hindu. Mas você não pode deixar de ser hindu. E esse é o grande problema do dalit na Índia, porque ele apanha sendo hindu, e apanha sendo um dalit, e apanha sendo um cristão. Ele apanha 3 vezes. Porque parece que ele está querendo mudar de religião, e mudar de religião é mudar de cultura. Então esse cristianismo que está lá não funciona. Porque o cristianismo verdadeiro, ele liberta da escravidão e te dá a chance de conhecer a verdade. E é interessante que o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, ele quer mostrar para eles todas essas verdades. E ele diz, no primeiro dia, no verso 12, dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram aos discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos discípulos, aqui parece, Lucas diz, que é Pedro e João, e a gente vai ver por quê. E disse-lhes, vá à cidade, e um homem que leva um cântaro de água, quem levava era mulher, não podia ser homem. Aqui um negócio interessante. É bacana, porque homem levava odre, tamborzinho com água. Aqui está um rapaz levando uma jarra, e o Senhor parece que está vendo isso, de longe. Vá à cidade,
Vocês vão lá e vão encontrar um homem que vai vir até vós com um cântaro de água. Já é um elemento aqui interessante. Depois disso, o Senhor vai falar: segue-o, vá até uma casa. E nessa casa você vai conversar com o proprietário. E você vai dizer para o proprietário o seguinte: o mestre quer celebrar a Páscoa com os seus discípulos, num lugar, num aposento que já está preparado. Irmãos, isso aqui demonstra para mim a onisciência desse Deus que nós adoramos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós temos um Deus que conhece tudo, que sabe tudo, que está presente em todos os lugares. Aqui a doutrina é muito poderosa. É a doutrina que mostra os atributos do Deus que eu e você temos, que durante toda a história é assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, está dizendo aos seus 2 discípulos: vão à cidade, vocês vão encontrar um homem, segue esse homem, e na casa onde ele entrar, você vai conversar com o proprietário, e o proprietário vai dizer: já está pronto o aposento, pode vir celebrar a ceia. Grandiosidade do poder do teu Deus. Você sabe que Deus conhece tudo sobre você? Você sabe que o Cristo que você carrega em você, Ele sabe o que você está passando agora mesmo? E Ele pode ouvir, descer e lidar com a tua situação? Esse é o Deus da Páscoa. Esse é o nosso Jesus que está dizendo para mim e para você, que uma vez que o corpo dele foi tomado por você, e você o recebeu, agora ele faz parte do teu DNA. Você já não é mais você. Você agora é reflexo daquilo que Deus quer que você seja, o próprio Cristo. Amém? Isso aqui é parte dos elementos que nós vamos tomar. Sabe por quê? Porque Jesus pega o pão, coloca na mão, e aqui vem o elemento interessante nesse evento aqui de Marcos 14, porque Jesus simplesmente poderia usar o Haganá. Vamos adorar ao Deus do universo, o Criador de todas as coisas, que faz brotar da terra o pão. Ele poderia citar isso e depois agradecer e vamos comer. Não. Jesus diz uma coisa e ele insere aqui um elemento interessante, uma frase poderosa. Ele fala: tomai e comei, este é o meu corpo. Irmãos, isso aqui não é um evento. Os judeus ortodoxos estão acostumados a celebrar a ceia e já tem todos os passos para cada elemento. Jesus está dizendo: eu sou a tua ceia. Eu sou agora o pão da vida. Eu sou aquele que, se você comer, nunca mais terá fome. É engraçado que quando você começa a engolir esse pão, em outras palavras, quando você começa a internalizar os princípios, os valores, a vida de Cristo, os exemplos de Cristo, a imagem de Cristo na tua vida, você passa a ser um Cristozinho ambulante. E todo mundo consegue ver isso. Amém? Não é bonita essa figura que Jesus está usando? No pão não tem nada sobrenatural. O pão é pão. Mas o que acontece aqui é que você está entendendo o significado do corpo de Cristo ter sofrido tanto por tua causa e por minha causa. Aqui o que está valendo é aquilo que nós entendemos dessa palavra de Deus, desse mundo que é preparado por Deus para a recepção do seu Filho, para a morte do seu Filho, e para que no seu Filho nós tivéssemos a vida eterna. Você já não é mais você. Você é uma nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo, você vê? São esses elementos que estão entrando em você, é a palavra de Deus entrando em você, que é o pão da vida.
e enchendo a tua vida de uma tal maneira que você não consegue mais viver longe do Senhor. E aí ele insere um outro elemento, um elemento novo na celebração. Enquanto os discípulos estão ali, de repente até confusos, porque o discípulo não entendia nada, viu, irmãos? Até aqui os discípulos estão só na... Vamos ver o que ele vai falar hoje. Tudo é novo. Aliás, tem muita gente que faz disso um elemento para ficar adorando os rituais judaicos. Tem muita gente que no cristianismo também vê isso como, é mais um evento no mês do cristianismo. Não é, irmão, isso aqui é uma celebração fantástica da presença de Deus em nós. Nós somos a Páscoa, porque Cristo nos fez a Páscoa, porque Ele se fez a Páscoa. Amém? Você não precisa mais ficar celebrando Páscoa. Eu vou comer peixe, não vou comer carne. Não, você pode agora celebrar única e exclusivamente todo dia quando você acordar a presença da Páscoa em você. Jesus Cristo, a esperança da glória. Amém, irmãos? Podemos dar uma glória a Deus, pentecostal? Esse vale. E toda vez que você vier celebrar a ceia do Senhor, você tem que pensar, aquele corpo de Cristo, que foi esmagado, literalmente, de tanto apanhar, de tanto sofrer, tudo aquilo foi por mim. Fazer isso em memória de mim. Quando você tomar aquele pedacinho de pão que vai na tua mão, é só para você lembrar. É um símbolo, porque a gente precisa de símbolos. É um símbolo daquilo que Jesus sofreu. E quando você engolir, você vai lembrar que o corpo de Cristo é você. Porque Jesus está em vós. E porque Ele está em vós, você foi feito parte do corpo que um dia o Senhor vem buscar. Esse corpo que se celebra, que celebra a dor, que celebra a alegria. O corpo que é terapêutico. O corpo que cura, um corpo que está aqui no nosso meio. Amém, irmãos? Há um poder muito grande aqui. Há um poder muito grande. Quando nós nos reunimos e começamos a pensar no que esse corpo é capaz de fazer junto, na unidade do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus pega esse cálice. Na verdade, eles tinham que tomar 3 taças de vinho. Eu não sei que vinho era esse. Mas eu, se tomar uma taça, já estou acabado. 3, então, por isso que na terceira taça, eles cantavam. O Haganá diz que na terceira taça eles cantavam o Salmo 115 e 116. Na primeira eles cantavam 113 e 114. Eu não sei, eu ainda não li direito, com profundidade os dois salmos de Halel, mas diz que eles cantavam na primeira taça os dois salmos, 113 e 114. Na última taça, a terceira é o 115 e o 116. Mais ou menos o tamanho dessa taça. E Jesus pega, ele está reclinado, a mesa não é aquela que foi pintada pelos grandes pintores. Uma mesa alta. Não, era uma mesa baixinha, tipo romana, em que as pessoas deitavam ali e reclinavam. Por isso que João está reclinado ali no peito de Jesus. E Jesus revela para ele quem era o traidor. E Jesus dá uma chance até para o traidor Judas. Se Judas, irmãos, tivesse arrependido, ele já tinha entregue Jesus. Não ia voltar atrás o fato de Jesus ir para a cruz. Mas se ele tivesse arrependido, Jesus o perdoaria. Porque Jesus estava oferecendo agora o sangue. E perdoa a gente de todos os nossos pecados. E Jesus fala, tomai do meu corpo, esse é o meu corpo, é o sangue do meu corpo que vai ser vertido por amor a vós.
por amor a todos nós aqui. Irmãos, o corpo de Cristo nos separa do pecado. O sangue de Cristo nos perdoa de todos os pecados. Por isso que uma vez que o corpo está em vós, que você aceitou as verdades sagradas das Escrituras, você tem o dever, o comando de santificar a cada dia a tua vida, de estar buscando a cada dia ser mais parecido com o Senhor. Porque é isso que nós estamos dizendo ao receber o corpo e ao tomar do sangue de Jesus. Meu DNA já não é mais meu. O meu DNA é Jesus Cristo. Toda vez que Jesus está olhando para você, ou que lá na eternidade Deus está olhando para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Cristo. Aquele sangue que quando o povo de Deus lá no Egito sacrifica aquele cordeirinho, passa nos umbrais, e aí vem o julgamento de Deus. Toda a casa que era marcada com o sangue do cordeiro foi poupada. Agora, toda a vida que está marcada com o sangue do cordeiro está escrita no livro da vida. Toda a vida marcada com o sangue do cordeiro, quando vier o Senhor buscar o seu corpo, que é a sua igreja, aqueles que foram marcados, aqueles que foram lavados, aqueles que tomaram do sangue de Cristo, que entenderam a mensagem do poder do Evangelho, esses serão poupados. Esses serão poupados da ira do Senhor. Ai, irmãos, que coisa linda. Quando você vem a essa mesa aqui, essa manhã, ao celebrarmos, você tem que estar muito alegre. Você tem que estar como se tomasse a 4ª taça. De tanta alegria no teu coração. Você tem que pular por saber que Jesus está em ti. Que a esperança da glória desceu, te ouviu, tocou a tua vida, te transformou. Você já não é mais o mesmo, você tem sido uma nova criatura. Deus tem feito coisas grandes no teu coração, na tua casa. É esse Deus que faz a gente sair daqui e ir para o Líbano. É esse Deus que faz você sair daqui para a tua casa e mudar a tua atitude. É esse Deus que faz a gente ser mais próximo ao seu caráter. Ao participar da ceia, lembre-se que não é um evento isso aqui. Isso aqui é a própria presença de Cristo no nosso meio que a gente celebra. A gente celebra essa presença aqui, juntinho da gente, que nos ouve, que nos toca, que tira a gente do nosso comodismo para servi-lo de todo o nosso coração, seja onde for. Por isso, queridos, você não pode ver nada nessa igreja se não for à luz da obra missionária. E tudo que Jesus faz na gente é para que nós sejamos luz, luz, luz. Nós somos sal e luz nesse mundo. Deus não quer que você fique com essa luz só para você, nem com esse sal só aí conservando a tua vida. Onde quer que você vá, essa luz está brilhando. E as pessoas estão vendo. Onde quer que você vá, é o corpo de Cristo indo. Você lembra que eu disse na última mensagem? É como se você estivesse passeando na rua, simplesmente andando assim. Ninguém vai entender nada. Mas se te perguntarem, você sabe o que tem que dizer. Eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Irmãos, esse é o testemunho mais poderoso que a igreja pode dar na face da terra. Se nós entendermos o poder dessa mensagem, irmãos, o mundo vai ser diferente. Nossa casa vai mudar. Nossos sonhos serão os sonhos do Senhor. Esse mundo vai ser tocado. Ao celebrarmos essa manhã, vamos celebrar com toda a nossa alegria. Jesus chegou até nós. Eu não sei onde é que você estava.
Jesus foi lá te buscar. De um jeito todo especial, Ele te trouxe. E está dizendo para você, eu vivo em ti. Onde quer que você vá, eu estou com você. Cuidado onde você entra. E onde você vai, Deus está. Isso nos dá, irmãos, uma sensibilidade muito grande de andarmos perto do Senhor. De andarmos em santidade. Que a nossa espiritualidade começa a demonstrar aquilo que lá dentro nós somos, verdadeiramente. Não em palavras, mas em atitudes que demonstram essa transformação que Cristo está causando em nós. Vamos celebrar a ceia? Você está feliz hoje? Você está feliz porque Jesus chegou até você? Porque Ele tocou o teu coração? Ele fez de você uma nova criatura? E você tem percebido como as pessoas olham para você diferente? Nós vamos agora celebrar o corpo, o sangue. Não temos ervas amargas, porque o nosso passado, irmãos, era amargo. E era assim que os judeus viam. Meu passado é muito amargo. Mas Deus ouviu a nossa oração e transformou o nosso pranto em alegria. Irmãos, Deus quer transformar o nosso pranto em alegria. Ele quer nos dar esperança para a gente viver nessa terra e através dos seus princípios, da sua palavra. Celebremos a ceia do Senhor com alegria. E temendo o poder do sangue de Jesus em transformar nossa agonia, nosso pranto em alegria. Só Jesus é capaz de fazer isso. Talvez essa seja uma mensagem já que você tem ouvido tantas vezes, que Jesus é capaz de transformar, mas talvez hoje, por estudar um pouco a questão do que significa toda essa Páscoa, toda essa história de um paizinho tão pequeno, mas tão poderoso, por ter escutado a voz de Deus. E de repente, o próprio Filho de Deus que vem, e Ele incorpora toda a história, toda a lei na sua vida, e vai à cruz por amor a nós. Talvez agora, essa manhã, seja antes da gente participar do vinho, que é o sangue de Jesus, você pode dizer para Ele: Senhor, eu tenho tentado na minha angústia. Todas as minhas forças têm sido colocadas para resolver minha situação e não tenho conseguido nada. Bom, primeiro Jesus quer dizer para você que Ele quer que você faça parte do seu corpo. Ele essa manhã quer dizer para você: tomai, comei do meu corpo, tomai do meu sangue, porque só o meu sangue pode te libertar das coisas que eu quero que você seja liberto. E a partir daí, sem dúvida, a tua vida terá um novo sentido. Eu gostaria de te convidar a fazer parte do corpo essa manhã. Você que entrou aqui na igreja hoje, talvez você nem estava imaginando que iria ouvir, e Deus tocou teu coração pelo seu Espírito. Deus fez aquela obra que nenhum homem pode fazer. Eu não sei, não te conheço, mas Jesus te conhece. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem está falando contigo essa manhã. E se você está ouvindo a voz do Senhor, não perca tempo. Diga para Ele: Senhor, eu creio, eu internalizo toda a sua palavra e quero viver para Ti. Se você está tomando essa decisão, eu queria orar com você. Não queria perder essa chance de, antes de tomar do vinho, que é o sangue do Senhor Jesus, que você tenha a tua vida liberada para sempre e teu nome escrito no livro da vida. É isso que o Senhor quer essa manhã. Você quer fazer parte do corpo de Cristo? Eu queria te convidar que viesse aqui. Eu quero orar com você essa manhã e dizer para você que você já é alguém recebido pelo Senhor, pelo fato da tua fé. Venha, eu quero orar
com você essa manhã. Glória a Deus. Venha. Se Deus falou com você. Se você é daqueles também que está... Eu nunca tinha ouvido falar que a ceia tinha a ver com missões. Oh, só tem a ver com missões. Porque se não é a mensagem do Evangelho, o mundo não vai, irmãos, de maneira alguma, vir aos pés do Senhor. Por isso o Senhor também está chamando você, que é membro dessa igreja, e que sabe que Deus quer usar a tua vida. Se você é um desses, vem para cá. Deus quer usar o corpo dele. Não há outro plano. O plano é a igreja. Deus não deixou mais nada, né? Senão uns aos outros. E a gente se amando, né? Se abraçando, sendo essa terapia fantástica, não só para nós, mas para o mundo carente da graça do Senhor. Se você tem ouvido a voz de Deus essa manhã, venha. Antes da gente orar, eu queria orar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, aqui está o teu povo. Povo que clama pelo teu nome. Nós não temos outro Deus. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente no dia da aflição. Tu és aquele, Senhor, que olha para nós no nosso opróbrio e vê, Senhor, a gente lá na frente. Tu és aquele que tem planos maravilhosos para cada um dos teus servos. Planos esses que nós não somos capazes de vislumbrar com esses olhos humanos. Mas Tu és esse Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que podes todas as coisas, inclusive mobilizar um reino inteiro a favor do Teu povo. Aqui estamos, dependentes, vulneráveis, diante daquele que é todo poderoso e que tem o poder de resolver a nossa situação. Salva, porque Tu és o Salvador desse mundo. E, Senhor, nos dá uma vida completamente nova essa manhã. É a oração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém.